Sim, eu sou o professor Passinho, conhecido, meu nome é Manuel Vieira. Trabalhei 32, quase 33 nessa escola e fui diretor também da escola por 4 anos e trabalhei com educação física e o pessoal me conhece aqui como professor Passinho. Professor Walter, a minha formação é no magistério, no Colégio Engenheiro Anderson Alberto de Ituba. Depois fiz o curso de pedagogia e a pós-graduação também em pedagogia. Comecei atuando como professora CT na escola isolada de Ressacada, naquela época com turmas multisseriadas, né? Meu nome é Carmen Liane. Trabalhei, me aposentei em 2018, oficialmente em 2019. Trabalhei aqui na SAAD desde 1992. Já tinha trabalhado aqui antes como ACT em 90. Na época a diretora era a Dona Santinha ainda e a secretária era a professora Marta, já falecida, né? Que foi depois diretora também da escola. Comecei aqui em 86, quando essa escola aqui só tinha até a 6ª série ainda. Aí no ano subsequente foi já a 7ª série, depois 8ª série, né? Foi aumentando a cada ano. E já em 87, quando a nossa escola tinha somente até a 7ª série, já entramos com o Moleque Bom de Bola, com o apoio do professor Walter, que trabalhava na época na prefeitura, que o prefeito era o seu Quirino Lopes, e ele deu todo o apoio, a gente tinha de Kombi para jogar lá em Palhoça. Quando eu cheguei, que eu já tinha falado que só tinha até a 6ª série, foi aumentando gradativamente, né? Então, e quando, assim, no passado tempo, eu também fui diretor dessa escola, e nessa época tinha 238 alunos, mais ou menos, sim, que eu me lembro. E quando eu fui diretor dessa escola, ela passou para 700 e poucos alunos, porque aí já tinha uma 5ª série só, já passou a ter 3, porque eu fiz uma campanha lá na Encantada e lá na Grama para o pessoal vir para cá, então já deu 3 5ª série, tinha só uma, já ficou com 3 5ª série, né? Aqui tinha 2 4ª série também, na época, e aí depois veio o ensino médio e tal, mas quando o ensino médio chegou, já estava com essa quantidade de aluno, né? Hoje, quando eu estava saindo, já estava perdendo o pré, 1ª série, então eu acho que ficou estabilizado o número de alunos. E aí teve muitas mudanças, como diretores, o professor Walter foi diretor, o professor Luiz foi diretor, a Marta, a falecida Marta, foi diretora também, foi sempre secretária dessa escola. Então, ela foi crescendo normalmente. Depois era uma escolinha menor, hoje foi feito essa escola grande, né, imensa, para o nosso lugar, e os professores aqui, hoje eu não sei como é que estão, mas antes eram muito comprometidos com a escola, então todo mundo era batalhador, era unido, né? Quando a Carmen fez essa biblioteca, eu me lembro que eu fiz uma festa junina e o recurso foi usado para isso, né, para fazer essa biblioteca, e inclusive essa festa junina deu muito boa. Então, foi assim que foi andando as coisas, né? E o fato também de eu estar com o Moleque Bom de Bola, muitas crianças vinham jogar aqui para poder jogar no Moleque Bom de Bola, né? A gente participou de 6 estadual, muita coisa para a nossa escola. Entrei em 82 no magistério, fiquei 3 anos como ACT e depois em 85, após o concurso, eu me efetivei. Trabalhei mais um ano lá, em seguida aconteceu o processo de nucleação das escolas, ou seja, as escolas isoladas eles foram suprimidas, com uma turma, então alguns professores tiveram que se deslocar, completar a carga horária em outra escola. Eu cheguei a vir aqui na SAAD na época,
A SAAD estava num período que os colegas devem lembrar, que tinha aula noturna, mas começava às 6 horas da tarde, 5h30, coisa assim. E eu vim para dar aula de educação moral e cívica, que ainda existia na grade curricular. Aí quando chegou aqui, eram 20 horas aqui, porque eu fiz um concurso com 40 horas, né? E fiquei 20 na ressacada e 20 aqui. Aí nessas 20, daí encaixaram ensino religioso. Depois teriam que encaixar essa história também. Eu sei que no fim já estavam para ser ocupadas 4 disciplinas. Aí eu disse, não estou preparado para isso. Uma disciplina ou 2 eu vou me organizar. A minha formação permitia, né? Na época. E vou trabalhar. E daí, não dá, tal. Aí eu me desloquei para a escola de professor Antônio José Botelho, ali em Palhocinha, aqui no município de Garopaba. 20 horas lá e 20 horas na ressacada. Isso foi um ano, né? Depois fui para a CLE, Coordenadoria Local de Educação. Iniciei um trabalho, né, na área da educação de apoio, no caso, né? E até que chegou um momento que eu vim aqui para a SAAD, né? Meus filhos sempre estudaram aqui na SAAD, né? Do primeiro ao 8º ano em ensino médio, estudaram aqui. Conheço um pouco da história, né? Meio que morando na comunidade, a gente acompanhou o crescimento da Escola Maria Correia Saad, né? E trabalhei aqui primeiramente 3 anos, né? Com a 3ª série. Aí retornei efetiva em 92 e trabalhei lá no início da carreira. Eu comecei, nós só tínhamos ensino fundamental aqui, e no início da carreira o Walter citou, o Passinho também, acho, que eu tive uma breve passagem pela direção, mas naquela época eu achava que eu não estava preparada para isso, que eu não tinha maturidade suficiente, eu era jovem e tal. Hoje eu tenho uma outra visão, é porque eu não me identificava realmente fora da sala de aula. O meu lugar sempre foi na sala de aula, né? Eu sempre preferi a sala de aula, eu sempre gostei da sala de aula. Então lá no início eu tive essa passagem, daí durante aquele ano, como já tinham ACTs na minha vaga, eu acabei ficando com atribuição de exercício na biblioteca. Trabalhei naquele ano na biblioteca para que os ACTs não saíssem e não perdessem a vaga. E no outro ano eu retornei para a sala de aula. Agora entre 2015 e 2017, por quase 2 anos, eu também estive como assessora de direção, antes de me aposentar. Retornei para a sala de aula ainda em 2018 e fiz a minha despedida, fechei na sala de aula, que eu acho que era o que eu queria, era o que eu gostava realmente. O contato com os jovens, esse contato aí, me fazia muito bem. Lá no início eu trabalhava só com ensino fundamental e depois, assim que surgiu, né, a reforma da escola, né, que se criou o ensino médio, aí eu fui migrando para o ensino médio. Daí eu comecei a trabalhar com língua portuguesa e literatura. Lá no início eu trabalhava só com língua portuguesa e algumas aulinhas de inglês também. E no final, então, eu acabei migrando, fiquei com bem poucas turmas do ensino fundamental e fui migrando porque aí eu me identifiquei muito mais com as aulas de literatura. Se eu já gostava da sala de aula, na literatura eu me senti muito melhor, eu gostava muito disso. Está bem clara a relação da professora com linguagens, com a literatura, com o livro, tanto que estamos aqui na biblioteca que leva o nome da professora, né? E uma pergunta que eu tenho para fazer também é o que levou a professora a se tornar de fato professora, trabalhar tanto com a questão de ser professor, mas com linguagens. Então, essa identificação com a língua portuguesa eu sempre tive. Eu sempre, na escola sempre foi a disciplina que eu mais me identificava, era o que eu mais gostava, era o que eu mais, era minha disciplina preferida, né? Então, o inglês também, eu gostava também do inglês, mas a língua portuguesa eu me identificava mais. Naquela época, lá no final dos anos 80, na verdade, nós jovens não tínhamos tantas opções como os nossos jovens têm hoje, né? Então a gente acabava indo parar no magistério até por falta de opção mesmo. Então, os cursos de graduação, eu me identificava muito com veterinária. Eu gostaria de ter feito isso.
Mas imagina, naquela época eu não teria como ir para Lages, só tinha o curso de medicina veterinária em Lages. Eu era uma jovem de 17 anos, não teria como, os meus pais não teriam condições também para me bancar em Lages, né? Então, para fazer um curso de medicina veterinária. Então, quer dizer, os jovens daquela época não tinham tantas opções como se tem hoje. E eu acabei indo parar no magistério. Mas eu vejo assim que eu me realizei no magistério. Hoje eu vejo assim que eu me realizei. Realmente foi... eu aprendi muito. Se é que eu ensinei um pouco para eles, eu aprendi muito. Aprendi muito com a convivência, com os colegas. Aprendi muito assim com a convivência com os jovens. Eu consegui ser uma melhor mãe por causa da convivência com eles. Essa convivência com os jovens me fazia muito bem. Tanto que quando me aposentei, eu senti falta, muita falta, e eu quis voltar. Quase voltei para pegar umas aulinhas como ACT para suprir essa necessidade. Mas aí veio a pandemia e aí começou aquilo tudo e tal e coisa, aí eu desisti. Mas foi assim, realmente era uma identificação que eu tinha, que sempre me fez muito bem. Então tu me perguntou a respeito da literatura, era uma identificação que eu já tinha antes, com a linguagem, com a área de linguagem. E criamos também aqui, começamos a participar dos jogos estudantis, e isso foi motivando o pessoal. Antes de eu sair daqui também já tinha o IFSC, a gente tinha uma parceria com o IFSC, né? Os alunos que estudavam aqui também estudavam no IFSC. Eu também ajudei lá com o pessoal através do esporte, eu treinava aqui, né, para que eles jogassem lá, e acabei sendo até treinador lá também, né? Então isso foi uma coisa muito importante que manteve uma relação boa entre alunos, professores, IFSC e SAAD, né? Numa situação assim que ficou bom para todo mundo, né? E o senhor comentou que era professor de educação física, né? Aonde foi a sua formação e, sobretudo, o que motivou o senhor a se tornar professor? Então, quando eu passei no vestibular, lá na FURB, em Blumenau, eu comecei a fazer ciência básica, inclusive fiz física, matemática e tal. Mas o pessoal de educação física acabou me chamando a atenção, tá uniformizado, estudava aqui, estudava lá, não parava na escola, e eu, como não gostava de ficar muito assim, acabei, a minha segunda opção foi educação física, então passei para a educação física. Aí já comecei a fazer atletismo e natação e tal, e fui, depois consegui fazer toda a parte de educação física. Eu me formei na FURB, em Blumenau, e logo após eu estar formado, já teve um concurso público, eu fui aprovado, me efetivei em Laguna, né? Trabalhei 2 meses, aí surgiu essa vaga aqui, eu pedi para ser transferido para cá, porque eu morava aqui, né? Sou natural. Então, houve essa possibilidade. Então, eu fiquei efetivo aqui com 10 horas, só tinha até a 6ª série. E aí, no ano seguinte, já deu 20, e 30, e 40, porque foi aumentando o número de alunos, e eu fui também aumentando a minha carga horária. E aí ficamos, né? E eu me dei bem porque o pessoal, o próprio professor, o diretor, me elogiavam nas minhas aulas, né? As minhas aulas eram... No início, realmente, eram muito boas. No final de carreira já não estavam tão, porque a gente acaba se relaxando, né? Na verdade. Mas assim, no início eu era bem focado, era bem informado, sabia do que realmente eu queria com os alunos. E os alunos pegaram junto e a gente foi, né? Então, além do futebol, né, que eu formei vários alunos profissionais, inclusive hoje a Sinara, que foi nossa aluna aqui, com a ajuda do Volte e Investimento, é jogadora profissional no Grêmio, né? Mas não foi só ela, teve alguns meninos que foram profissionais também, como o Matheus, que chegou a jogar no Corinthians, né? E jogou aqui em Bituba, hoje está fora, está jogando aqui no Campeonato Garopaba. Mas foram os alunos que a gente
ajudou o máximo que pôde. Terceira foi 2008, se não estou enganado, eu cheguei aqui na SAAD. Começou a minha trajetória enquanto profissional definitivo na SAAD, né? E foi em 2008. Trabalhei 3 anos, depois a gente teve aí umas mudanças na direção, acabamos indo para a direção da escola, né? E fiquei na direção aproximadamente 6 anos. E depois fui readaptado, né? Readaptado os 2 últimos anos antes da aposentadoria. Mas antes disso a gente já fazia um trabalho, como enfatizou o professor Passinho, né? Através do Moleque Bom de Bola e de outras atividades que envolvia alunos, né? E profissionais da educação física principalmente, né? A gente teve um contato muito próximo, eu e Passinho, principalmente por causa disso, né? E até em alguns alunos, né, da comunidade. E por morar aqui, a gente sempre esteve próximo, né, da comunidade, né? Eu, quando peguei realmente na direção, que foi um momento que a escola ficou um pouquinho conturbada, porque a escola é feita por seres humanos e onde está o ser humano aos conflitos, né? Mas naquela primeira reunião que a gente fez aqui no salão paroquial da igreja, né, foi bem... Eu fiz questão de enfatizar, vou até pegar aqui para não esquecer. Não vou dar uma ordem aleatória, né? Mas alguns da história da Escola Maria Correia Saad, a importância que todos, e pode até se eu esquecer alguns, colegas dão uma sobradinha de lá, né? Mas eu lembro, a partir do seu Ari Manuel dos Santos, né, foi o primeiro diretor que eu conheci aqui na escola, com aquelas 2 salinhas ali na frente para a rodovia, 2 salas e uma salinha ali no meio com uma pequena cozinha e tal. Foi o seu Ari, a gente tinha um contato, a gente tinha um mercadinho e um barzinho aqui próximo, ele ia todo dia lá jogar uma conversinha fora com a gente, era muito interessante, né? A dona Maria Lucas Melo, que era carinhosamente chamada de Dona Santinha, né? Foi diretora por alguns anos. O seu Antônio Leão Velgido também foi diretor aqui, era uma pessoa muito amigo meu também, né? A Márcia Augusto Marcelino, colega Manuel Vieira, né? Também, popular Passinho. E a professora Carmen teve uma rápida passagem na direção, mas foi diretora, né? Elizabeth Clot, o José Fragoso, a professora Giane, Luiz Soares, né? O professor Luiz que trabalha aqui hoje ainda, e a professora Fernanda. Então, nesse tempo todo, eu me lembro bem, claro que a Giane, o Luiz, a Fernanda foram depois da minha saída, né? Mas até aquele momento, aqueles que eu citei ali, né? Cada um deu uma contribuição para a história da escola, né? Para o crescimento da escola, não só em forma física, enquanto prédio, né? Enquanto prédio, hoje o prédio atual que a gente tem que tirar sempre o chapéu, isso eu disse para a dona Marta, ela se empenhou muito para que isso acontecesse. A comunidade ajudou, a comunidade comprou a briga dela para esse investimento pelo governo do estado, né? Foi uma questão política, mas é aquela história, se você não se mexer, se você não for atrás, você não vai ser ouvido, né? E ela foi muito importante nesse processo, não tem como negar, né? Mas eu digo assim, todos eles deram a sua contribuição nesse crescimento da SAD, né? Eu vejo como um trabalho que tem dificuldades, sempre existiram, né? Desde a da primeira direção até a última, mas como o professor Passinho citou em um outro momento, são professores que se dedicam, que se doam, né? Pode ter um ou outro que às vezes, né, até por problemas que acontecem, e olha que tem muitas dificuldades financeiras, né, que também faz parte do processo, né, para que o processo de aprendizagem aconteça na escola. Falta de recursos financeiros, às vezes inviabilizava muitas coisas, né? Mas, no geral, todos esses diretores e diretoras que por aqui passaram, e claro, daí tem as pessoas que trabalharam como secretárias, no apoio pedagógico, todos eles foram fundamentais, né, para o crescimento da Escola Maria Correia Saad, chegar até onde está nesses 70 anos, né, que iremos completar em breve. Perfeito. O senhor comentou que a trajetória dentro do magistério começou nos anos 80, em 85 se tornou efetivo, né? E que os filhos do senhor também estudaram aqui na Maria Correia Saad. O que levou o professor a se tornar professor? Observando já os filhos do senhor aqui no colégio, quando que teve essa decisão de se tornar ou ser professor? Não, eu já, assim, na minha formação, já na juventude, né? Aí buscando os diversos cursos, até antes do magistério eu ainda fiz uma tentativa em cursos de férias na área de geografia, né? Em Santa Cruz do Sul. Cheguei a cursar 2 semestres lá, passei na federal, mas aí fui lá
Naquela época eram muito diferentes, né? A questão de moradia, coisas eram bem diferentes. E acabei não me adaptando e abandonei a UFSC. E aí, disse, não, vou encarar o concurso do Estado, entrei como ACT e tal. E era uma decisão que já vinha amadurecendo lá atrás, na verdade. Meio que durante o curso de magistério mesmo, porque eu fiz o curso de magistério. Quando acabou o ensino fundamental, eu entrei no curso de magistério. Perfeito. E nessa passagem do senhor pela SAAD, tanto quanto professor, quanto diretor, imagino que da mesma forma que o professor Pasquim, tenha visto muitos projetos, festas, eventos, trabalhos. Tem algum que o senhor lembra um carinho mais especial, ou sempre vem em mente quando se lembra da SAAD, que queria mencionar? Olha, eu vejo assim, né, não vou te realmente lembrar assim, um projeto, assim. Hoje eu cheguei aqui na escola, está acontecendo o dia do desafio, né? Se eu não estou enganado, foi na nossa gestão, através do professor Passinho, professor Luiz, que foi, a gente viu aí na televisão mesmo, né? Vamos fazer a ideia aqui, né? E começamos aqui, é um projeto bacana, né? Eu acho que ele precisa até, de repente, a cada vez se aperfeiçoar, porque ele precisa envolver a comunidade, talvez. Talvez a gente fique no foco só do aluno e acabe esquecendo que a comunidade deve ser convidada a participar, né? Deve haver o envolvimento da comunidade, porque ele é um projeto global, na verdade. E a escola comprou essa ideia através do professor Passinho e do professor Luiz, e me surpreendeu, né? Fiquei feliz em ver que hoje ainda a coisa está acontecendo. Às vezes havia resistência de alguns profissionais, né? Nem todo mundo abraça a causa do mesmo jeito, mas faz parte também, né? E tem as próprias festas que o Passinho conversou, que a escola sempre em desfiles e tal, se organizou, em feiras de ciências, de volta e meia. Hoje é aquilo que eu digo, às vezes a gente até tem algumas ideias, não só eu, como outros diretores que por aqui passaram, né? E equipes pedagógicas de apoio, mas às vezes a questão financeira também trava muito, né? Hoje você está na ativa, talvez você tenha sonhos que queira realizar, mas você sempre vai esbarrar, né, na questão financeira, porque a escola pública sente isso no seu dia a dia, né? Sente isso. Então, não, eu sou de Imbituba, tá? Meu município de origem é Imbituba, mas com essa vivência aqui, né, eu vivi durante 27 anos no Campo Duna. Então, fui muito bem acolhida sempre, né? Sempre fui muito bem acolhida. Tanto é que os meus amigos, as famílias e tal, a grande parte dos meus amigos, eles são mais daqui, de Garopaba, né? Do Campo Duna, vamos dizer assim, do que de Imbituba. Porque a SAAD se transformou na extensão do meu lar. Eu ficava aqui a semana inteira, né? 8 horas por dia. Às vezes no final de semana nós voltávamos porque tinha alguma atividade, né? É comum nas escolas, né? Então eu convivi muito aqui e aprendi a conviver, a conhecer as famílias, né? A conviver com os filhos. Eu trabalhei com os pais lá no começo da carreira e no final eu trabalhei com os filhos. Eles chegavam na sala de aula e diziam: a senhora já deu aula para o meu pai, ou a senhora já deu aula para minha mãe. Eu digo, então, né? Fazer o quê? Tá na hora de eu me aposentar mesmo, então. Né? Então foi isso que... Então eu sou de lá, mas eu vim trabalhar aqui, fui muito bem acolhida, me senti muito bem, me fez falta quando eu me aposentei. Eu me identificava mais com o Campo Duna do que com o meu próprio bairro, por conta dessa convivência que eu tive durante anos. Perfeito. E desse tempo que a professora teve aqui na SAAD, sendo que grande parte dele foi em sala de aula, né? Tem algum projeto, algum trabalho que a professora ou executou ou participou que lembra com carinho, que queira mencionar? Sim. Lá bem no início, que eu acho que o diretor, eu não me lembro muito bem se o diretor era o seu Antônio ou a Marta, bem no início ainda, nós fizemos, já surgiu essa necessidade da biblioteca, de existir uma biblioteca na escola. Era uma escolinha muito pequena, né? Era uma escola pequena, não tínhamos um ambiente ainda para ter uma biblioteca, não tínhamos um ambiente, né,
só para a biblioteca, nós tínhamos que aproveitar a sala dos professores e dividir para colocar umas estantes para a biblioteca, né? Ou depois até a gente conseguiu uma salinha bem pequenininha que tinha lá nos fundos lá da escola para montar a biblioteca ali. Então ali, naquele momento que surgiu essa necessidade, nós conversando com a direção da escola, fizemos foi a primeira gincana, uma gincana cultural. Essa gincana cultural, o objetivo maior era arrecadar livros. Claro que com outras atividades, né? Tinham outras atividades na gincana, né? Cada turma tinha que cumprir as etapas da gincana e tinha atividades como atividades culturais, apresentação de atividades culturais. Eu lembro que trouxeram, eles tinham que trazer alguém que tivesse escrito alguma coisa, um poema, um livro, né? Alguma coisa assim, várias atividades. Mas o objetivo principal era arrecadar livros. E, mais ainda, resgatar os livros que estavam na comunidade. Porque nós não tínhamos, e aqui é uma coisa bem importante, um fato bem importante que a gente precisa comentar, nós não temos no Estado, né, o cargo de bibliotecário. Que bom que nós temos aqui a Simone, que está fazendo um trabalho tão legal, né? A biblioteca está super organizada. Nós já tivemos outros professores readaptados que também fizeram esse trabalho muito bem feito. Eu fiquei também um ano na biblioteca tentando organizar a biblioteca. Só que é assim, o ano que vem, se a Simone voltar para a sala de aula, a biblioteca fica, né? Fica aqui. Se não tiver um outro professor que organize, um outro professor readaptado, vai acontecer que o aluno vai perder o hábito da leitura, ou os livros vão desaparecer, porque daí vem uma aqui, leva para casa para ler, depois esquece de trazer. Então, na época, isso foi muito importante. Nós resgatamos esses livros que estavam em casa. Foi legal isso. E foi aí que nós começamos a ter um acervo maior, porque nessa gincana, a gente conseguiu trazer muita coisa que tinha em casa, além do que eles conseguiam recolher com doações e tal. Nós recolhemos livros que tinham ido e que não tinham voltado até então. Então, isso foi um projeto muito legal. E um outro projeto legal também que eu considerei, né, acho que por causa dessa identificação com a sala de aula, foi que nesses 2 últimos anos que nós estávamos, que eu estava como assessora de direção, tinha uma outra professora também com atribuição de exercício, que veio de outro estado, e ela era da área de história e eu de literatura. Nós duas sentíamos muita falta da sala de aula. Então a gente fez um grupo de trabalho com o pessoal dos terceiros anos para trabalhar a literatura e a história, porque a literatura tem muito da história, né? Então nós fizemos assim esse projeto foi muito bacana. Foi para nós, para mim e para ela, foi bom porque a gente teve esse contato com o aluno, e o aluno do terceiro ano e até alguns do segundo que tinham interesse participaram também, e foi bom para eles, né? Eles puderam aproveitar aquilo ali, o vestibular e tudo. Então assim, eu lembro assim, desses 2 projetos que me marcaram mais durante esses anos todos. Teve outras algo que eu podia seguir, mas a falta de recurso não deixou. Como eu tive uma menina aqui que era muito boa na ginástica e eu não tive recurso para poder levantar ela, né? E então eu acho que assim, como professor, eu fiz o máximo que eu podia para que os alunos se dessem bem. Então, não só no futebol, porque a gente foi campeão também no voleibol, treinei também handebol, né? Então enfim, todo o meu conhecimento tentei passar para os alunos da melhor maneira possível. Perfeito. O senhor comentou das festas juninas, da fundação aqui da biblioteca, que acredito que a professora Carmen vai poder falar melhor depois. Mas a minha outra pergunta é se o senhor tem alguma experiência que queira mencionar, que talvez possa ser um caso, possa ser um projeto, alguma coisa que marcou a história da SAAD e que o professor lembra. Tá.
Então, assim, ó, quando eu fui diretor aqui, as nossas festas juninas davam muito pouquinho, assim, porque eram poucos alunos, então elas não davam recurso. E a secretária Maria Marta Severina acabou reunindo os professores na época para que eles dessem uma ajuda e a gente não fizesse festa junina. E eu fui contra e disse que não, que a gente ia manter a tradição e que ia fazer a festa junina. E que a festa junina a gente construiu, a minha primeira festa junina a gente construiu uma despensa, né? Porque a comida dos alunos era quase que jogadas, às vezes passava ratos e tal, então eu fiz um local, aí eu disse, não, eu vou pegar essa verba e vou. Então, apesar da secretária ser contra, eu reuni a APP e a gente foi junto e graças a Deus a festa junina deu muito boa, que inclusive faltou cerveja, eu tive que ir atrás e tal, muito cheia assim, com o som do alemão, que na época era famoso o som dele. Enfim, a gente conseguiu naquela época 1.000 e pouco, que deu para construir toda a despensa, e aí surpreendeu, porque eles queriam dar R$300 para 1.000 e, né, na época eu acho que era cruzeiro ainda, para 1.000 e pouco, então foi uma diferença bem grande. E aí então motivou a nossa festa junina. Então aí a Carmen pediu que a próxima festa junina fosse dedicada à biblioteca, e a gente fez, foi uma outra ação que a gente fez, e aí começou, né, os meus 4 anos, a minha festa junina, assim, as festas, minha não, da escola, né, e da qual eu era diretor, a gente conseguiu produzir bastante coisa, assim, que era uma escola pequena ainda, né, e tinha muita impureza, assim, que vinha do solo, que era úmido. A gente conseguiu também fazer toda uma drenagem de água aqui por baixo, antes dessa escola, para que a gente pudesse se sentir um pouco melhor, tanto nós como os alunos, né, para, enfim, criar mais harmonia entre alunos, professores e direção. Para finalizar a fala do senhor, como que o senhor avaliaria a importância da Maria Corrêa Saad aqui para a comunidade? Então, ela é fantástica, ela foi fantástica em todo o termo comunitário. Por quê? Porque elas tinham uns professores que pegavam junto, que eram unidos, que somos até hoje, né, nós aposentados, e a gente pegava junto. A dona Carmen fez um trabalho fantástico na língua portuguesa, né? Eu me sentia também muito bem com o meu trabalho de educação física. Nossos professores de história, o Osório, era um professor fantástico, sabia, tinha conhecimento, né? Então passava essas coisas para o aluno, né? Que a escola foi criada, empolgou a comunidade. O próprio pessoal gaúcho que veio morar aqui gostava da escola, chegava aqui e queria matricular aqui, porque a escola tinha uma equipe de professores que pegavam junto, né? E isso fez crescer, fez envolver toda a comunidade, fez a comunidade crescer e que está nesse patamar que é hoje, né? Eu não sei como é que está a escola hoje, nesse momento. Acredito que ainda esteja excelente, mas a nossa escola aqui foi sempre nomeada boa escola. Perfeito. O senhor quer comentar mais alguma coisa? Não, eu vou deixar os professores comentarem agora, né, provavelmente com a minha fala aqui, que eles estão ouvindo, vão comentar muito mais e... Vou coisa aqui, tá? Mas a última pergunta que eu vou fazer para o professor foi que eu fiz também para o professor Pasquim, tanto a questão da importância do Colégio Saad, né, na visão do senhor, mas também que eu observei na sua fala e na fala do professor, a questão do esporte, que aparece como algo muito importante, né? Tanto para a comunidade, para os alunos. Os alunos falam muito isso, alunos que já se formaram, mostraram como foi importante esse esporte. E como que o senhor iria avaliar a importância da Saad para a comunidade, mas também do trabalho esportivo que vocês realizaram? O esporte eu tenho em mente, né?
Eu sempre digo assim, né? As minhas grandes amizades que eu cultivo até hoje, né? E que tenho, que me fez ser de certa forma conhecidos, nasceram através do esporte, né? Da educação e do programa de rádio que eu tenho. São 3 setores que me proporcionaram, né? Fazer amizades além do meu trabalho só, né? E do meu dia a dia. Eu acho que é fundamental. Eu sei que o professor Passinho se aposentou, o professor Luiz está se aposentando e eles saíram, um já saiu, que é o Passinho, né? E o professor Luiz vai estar saindo em breve, se eu não estou enganado, mas com aquela sensação que ficou faltando um ginásio de esportes coberto para desenvolver melhor o trabalho deles, a prática esportiva. Esse é um sonho que a comunidade precisa abraçar, né? Já passou da hora do Campo Duna, nem que seja na comunidade em outro espaço, mas Campo Duna precisa de um ginásio de esporte, se não dá na comunidade, mas que seja na SAAD ou no IFSC, com a parceria, né? Porque o esporte só agrega. Eu digo que através da experiência que eu tive com o professor Passinho, o professor Luiz e outros profissionais, a gente viajava, né? Às vezes as pessoas pensam assim, é moleza ir com moleque bom de bola. Não, a gente dormia lá no chão. Eu mesmo tenho um problema, uma situação física, né, algumas situações me trazem dificuldades. Íamos para locais com banheiros totalmente inadequados. A sala lá em cima tem que se correr em um outro espaço para tomar o banho e coisa. Então, mas eu sempre frisava, de toda aquela gurizada que a gente teve aquele contato, eu, Passinho e outros profissionais, a gente não vê bem pouco assim, aquele lá, ele teve problemas sociais, vamos dizer, uso de drogas, ou mesmo que seja fumo, álcool. A maioria, os pais, eles mesmos passam pela gente, né? Alguns a gente já nem conhece mais, eles têm que se identificar. E eu vejo que contribuiu muito na formação deles, porque a gente tinha uma sequência, né? A gente pegava um moleque bom de bola, desde aqui da SAAD, que a SAAD abraçou o primeiro moleque bom de bola na época, foi a SAAD, uma parceria Prefeitura e SAAD, através do Passinho, né? Que surgiu no município de Garopaba, né? O prefeito chamou na época e disse, está aqui esse documento, eu quero que aconteça. Ele apoiava muito essa situação do esporte nas escolas e tal. Aí vim aqui, conhecia bem o Passinho, fizemos o começo por aqui, trouxemos alguns alunos do José Rodrigues Lopes, e daqueles alunos, depois o projeto de certa forma foi melhorando, a gente tinha o GESC, tinha os joguinhos, e eles iam numa sequência com a gente. Então eles iam com a gente, eles não viam ninguém fumando, eles não viam professor fumando, eles não viam professor bebendo, nós não íamos para ir farrear, não, era para cuidar deles. A gente cuidava como se fossem os nossos filhos, ou talvez até melhor do que a gente cuida dos nossos filhos. Então, eu acho que o esporte é fundamental, né? E essa situação de ter um ginásio aqui, passou da hora. Eu já passei por aqui, tentei, mas não tive talvez força política, eu não sei, né? E nós temos a questão do terreno, né, da escola, que dificulta isso também, mas tem que se dar um jeito nisso. Perfeito. O senhor quer fazer mais alguma fala? Então, na finalização aí da minha fala, né, quero agradecer a você por esse trabalho, pela primeira etapa que tive, acompanhei, como o Passinho atestou também, né? A gente lá no grupo a gente chama de sobreviventes da SAAD, são professores aposentados que fizeram a maioria parte da vida profissional aqui, e a gente o material chegou até para nós, tive a oportunidade de ver todo, né, analisar, surgiram como críticas construtivas, é por isso que eu estou aqui hoje, porque você, né, com certeza a gente também não conhecia qual era a sua intenção, né, agora a gente está entendendo melhor, então eu quero parabenizar pelo seu trabalho, e eu digo assim, pelo que eu vivenciei na educação, né, porque eu nunca estive longe da educação, tive um pouco afastado de dentro da escola, mas a educação sempre fez parte do meu dia a dia, né, eu vejo que é essencial, né, e o trabalho da SAAD, eu conheço alguns alunos que passaram nas minhas mãos, né, enquanto professor no período pequeno que eu tive aqui, mas hoje eu sei que hoje tem médico, tem advogado, né, até mesmo na Ressacada, onde comecei uma carreira com alunos, muita gente está ouvindo se eu falar isolada, mas em turmas multisseriadas, muita gente nem sabe o que é hoje em dia, mas multisseriadas, eu trabalhava em alguns anos com a primeira, segunda e terceira série juntas. Às vezes primeira e segunda, às vezes terceira e quarta. Era no mínimo 2, às vezes até 3 turmas. Né? E o professor tinha que se desdobrar. Tinha que ter a manha para segurar um trabalhando e o outro parado. Mas é uma pontinha de orgulho que a gente sente, né? E também dos nossos colegas. Teve um pai, né? São vários, mas teve um pai que até me surpreendeu da última vez, um
Uma vez o filho dele e outro grupinho tiveram um problema sério aqui na escola. E teve um profissional que chegou para mim e disse, ó, eu não entro mais naquela sala se aqueles alunos estiverem lá. E a gente sabe que enquanto diretor não é fácil, você tem que ir, tem a lei também, você não vai chegar, né? Às vezes eu no meu período, às vezes tem gente que dizia assim que eu era meio queixo duro, né? Porque eu deixava a lei um pouquinho de lado. Eu levava um pouquinho assim, né? Porque se a gente abrisse as portas à vontade, a coisa ia desandar. A gente tinha problemas? Tínhamos bastante. Acredito que hoje tenha também e sempre vai ter. Porque a gente trabalha com seres humanos, né? Com famílias às vezes desestruturadas. Mas há poucos dias esse pai me encontrou e chegou, bateu nas minhas costas. Ô professor, tal, bom dia, parabéns. Ó, quero agradecer o senhor. Meu filho hoje é advogado, assim, trabalha aqui, ali. Você teve parte naquilo, porque o dia que você nos chamou lá, ali você ajudou a salvar o meu filho. Muito obrigado, você nem... Aí eu citei o nome do professor, né, não? Só, mas o colega, este colega aqui foi fundamental, porque ele que impôs isso pra gente também. Ele se impôs, ele fez certo na época. E eu fiz o quê? Eu abracei a causa dele na época, né? Então, acho que cada um de nós deixa muito a contribuição. Às vezes a educação, os professores aí do básico, do ensino básico, não são devidamente reconhecidos, né, pelos governos, né? Mas precisam. Mas a comunidade tem que abraçar. Às vezes a gente ouve falar em greve, é só malhação, dá até pena, né? Nas redes sociais, tem gente que chega a chamar professor de vagabundo, né? Então eu fico triste quando eu vejo uma coisa dessa. Mas é isso. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito boa fala. Obrigado, senhor. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas para até finalizar a sua fala. Uma delas é como que a senhora avalia a importância, né, para a comunidade, para os alunos que passaram com a senhora. Mas eu acho também uma pergunta que, especialmente para a senhora que leva o nome da biblioteca, que é professora de português e literatura, que mencionasse algum livro. Seja algum livro que a senhora prefere, um livro que a senhora trabalhou muito em sala de aula, um livro que foi muito importante nas suas aulas. Eu acho que seria uma sugestão boa, seria enriquecedor para o nosso documentário. Mas pode responder no final, talvez, se quiser primeiro responder a importância da SAAD para a comunidade. Uhum. Sim, a importância da SAAD, queres? Uhum. Então, a SAAD, como eu te disse, assim, lá no início, ela tem todo esse clima aí de união, né? Eu acho que o Walter já falou isso, o Passinho também. Ela tem um clima muito de família mesmo. Nós quando saímos daqui, que mantivemos um grupo no WhatsApp, é porque nós tínhamos já esse clima assim de família aqui dentro. Era a extensão realmente da nossa família, né? Então, esse acolhimento, isso que a gente faz aqui dentro em relação à família, aos pais e aos colegas, isso é muito importante, né? Esse resgate, os nossos alunos, eles têm muito essa convivência, é muito bom conviver com eles nesse sentido. E a língua portuguesa em si, ela permite que tu conheça muito bem o aluno. Através das entrelinhas de uma redação, tu sabes o que está acontecendo na cabecinha de cada criança, na cabecinha de cada jovem, de cada adolescente. A língua portuguesa abre muito para isso. Então, e esse fato abre um canal de relacionamento muito bom entre professor, aluno e até a família. Então, isso é muito importante para nós, assim, da literatura, da língua portuguesa e tal. Agora, quanto aos livros de literatura, olha, se eu for citar, é difícil, assim, de imediato. Tem tantos, porque aqui, quando a gente começa a trabalhar, eu lembro da série Vagalume, que a gente começava a trabalhar com os aluninhos lá do 6º ano, nós começávamos a trabalhar 6º, 7º ano com a série Vagalume, né? Depois nós íamos para a literatura, e aí mais tarde, né, para a literatura, para as aulas de literatura, e daí nós chegávamos no José de Alencar. Os alunos adoravam ler
Eles gostavam de ler O Cortiço, de José de Alencar. Foi um livro que marcou bastante, porque a gente trabalhava muito naquela questão ali da literatura, do realismo e tal, nessa escola literária. Nós líamos também essa de Queiroz, nós líamos, né? Os alunos gostavam de ler, a gente conseguia fazer com que eles sentissem interesse por isso, apesar de ser uma linguagem rebuscada, apesar de ser uma linguagem mais difícil para eles. Eles gostavam muito da história de Capitu, por exemplo, né? Eles queriam saber o que é que acontecia e tal. Então, são livros assim que me marcaram muito na literatura, até pelo interesse deles, porque eles foram tendo interesse nesses livros, na literatura brasileira, na literatura portuguesa. Então, o José de Alencar, Machado de Assis, né, que eu já falei da Capitu, da história da Capitu, que eles tinham muito interesse nisso. E são livros que marcaram realmente pelo trabalho com eles em sala de aula. Tá? Perfeito. Para finalizar a sua fala, de uma forma bem humorada, até aqui a professora de literatura, né? Podemos dizer que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Olha, eu dizia para os meus alunos o seguinte, que eu cheguei a assistir o seriado, porque quem sabe eu assistindo ali ficava alguma coisinha para eu tentar descobrir se ela traiu ou não traiu o Capitu, se ela traiu ou não traiu o Bentinho. Mas eu não consegui, nem assistindo, porque depois, mais tarde, teve um seriado que inclusive eu trouxe e passei para eles também uma parte, né? Umas partes assim de seriado para eles. Não deu para passar tudo, mas umas partes, e recomendei que eles assistissem, e não deu para perceber. Não deu para descobrir se houve ou não houve a traição de Capitu a Bentinho. Eu não descobri até hoje. Um dia descubram, né? Mas quem sabe algum dia descubram, porque Machado de Assis não vai poder nos contar nunca. Então ficou o final aberto ali para nós. E a gente vai tentar descobrir. Obrigado pela participação, professora. Foi muito bom, muito ótimo. Vamos ver.